ver se ligou. Glória a Deus. Então, queridos, eu não quero mais falar nada. Obrigado, Paulinho. Já podemos partir para a parte de jantar, fazer alguma coisa? Irmãos, que tempo maravilhoso. Deus está aqui, Paulo. Deus se manifesta de maneira que a gente não entende. Às vezes, queridos, a profundidade que Deus deseja nos levar, antes Ele precisa nos matar. E ninguém vai ao Espírito se a carne estiver governando. Impossível. Eu aprendi há pouco tempo, pouquíssimo tempo, um texto da palavra que nos diz assim, onde Deus diz assim: eu faço a ferida e eu saro. Tive uma experiência com Deus, Paulo, que me lembrou a sua fala. Claro, não nessa mesma proporção. Deus já está fazendo algo fantástico. Insubstituível, porém, com uma relevância singular, que vai ser quando essa criança chegar. Ela não vai ser o João, ela vai ser quem ela é. E Deus, se tem uma coisa que Deus ama, é identidade. Isso é fantástico. Em junho do ano passado, eu tive a oportunidade de estar num congresso. E eu pensei, como eu falei outro dia, parece que eu estou aqui uma semana, acho que foi hoje de manhã. Eu tenho muita fome e sede de Deus. Muita fome e sede de Deus. Deus dá um copo, eu quero uma lagoa. Ele me dá uma lagoa, eu quero o mar. Ele me dá o mar, eu quero tudo. E naquele congresso, foi um mover muito tremendo, onde uma presença dele, como é perceptível nesse ambiente, estava tão intensa naquele lugar. E houve um movimento muito lindo de Deus. E eu saí daquele lugar frustradíssimo. Foi muito difícil para mim. Por quê? Porque para quem ama a presença de Deus, para quem é, no contexto da palavra, viciado em ouvir a sua voz, desejoso de assentar-se à mesa, você está num ambiente como esse ambiente, e não ser de alguma forma impactado, tocado por ele, me frustrou. E eu vim de lá e eu dizia comigo, vários meses se passaram, eu dizia muito para Shirley, a impressão que eu tenho é que Deus me feriu. Foi uma impressão momentânea. Passou-se quase um ano. Quando chega no mês passado, Deus falou comigo assim, ó: meu filho, você estava certo. E Deus abre o meu entendimento. Eu tive uma visão espiritual e eu notei ali, naquela visão, uma percepção clara, que Deus me fere com uma espada, por intermédio da presença de um anjo. E aquele ferimento abriu, e abriu muito profundamente. Ele disse: eu preciso matar você primeiro. Eu preciso tocar em você de uma maneira tão profunda, mas tão diferente, para que a sua identidade em mim se evidencie. E essa identidade não vai vir para fora se a tua humanidade governar. Sabe, queridos, é interessante porque você ora, você prepara um esboço para pregar e Deus chega e diz assim: eu posso pregar no seu lugar? Diz, com certeza, Senhor. Eu nem queria falar nada mesmo. Para que pregar? Obrigado, minha irmã, você é uma bênção na minha vida. Fique como você está, não precise levantar. Mas eu sinto da gente começar de uma maneira diferente. Só que eu vou pedir ajuda da irmã para não escandalizar a igreja, porque eu não canto nada. Na sua voz, como você está? Vamos adorar mais um minuto? Tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Pode ficar como está se quiser.
mas fale do seu coração. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Fale. Que eu preciso, Jesus. É isso mesmo. Tudo que eu preciso, Jesus, é tudo tudo que eu preciso, Jesus, é tudo que eu preciso. Jesus. Pai, eu sei que a tua presença está aqui, porque ela é perceptível. Mas eu queria pedir algo ao Senhor nessa noite. Papai, será que tu podes intensificar essa presença? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Jesus. Preciso, Jesus. Se isso for verdade, expresse. Que eu preciso. É tudo que eu preciso. Remanar a maceira la mae. Vem, Pai, mais forte. Enche esse lugar. Eranarabacê. Orararaie, sorebalabacaiece. Enche esse lugar. Sabe, queridos, estamos ali adorando a Deus, no momento de adoração, e Deus começou a ministrar o meu espírito de maneira tão profunda, e começou a ministrar o meu coração assim: quem não está disposto a não ter nada, não receberá o tudo. Eu não entendi no primeiro momento, digo: Senhor, me ajuda. O Senhor é perito em mudar o meu esboço. Que coisa. Ele começou a ministrar o meu coração, Rodrigo. Quando alguém decide abrir mão de tudo, perder o tudo. Quando você começa a entender que eu quero que você receba o que tem valor, não o que tem preço. E eu comecei ali a adorar, fiquei quietinho. Eu comecei a sentir uma angústia no meu espírito. Eu comecei a sentir dores. Dores. Eu digo: Deus, eu sinto dor. E eu aprendi uma coisa no ministério profético, querido. Às vezes a gente sente no corpo aquilo que Deus quer falar. Quando Deus quer trazer uma coisa que tem uma carga muito profunda, eu começo a sentir no meu corpo. E eu sinto dor essa noite. Eu sinto dor, muita dor. E eu quero te dizer uma coisa. Aí Paulo veio aqui trazer essa verdade. Difícil de digerir. Difícil. Ele disse: Deus, agora nós vamos combinar assim. Ele fala e tu me ajuda, porque senão eu não vou conseguir falar mais nada. Porque essa dor começou a tomar a entranha minha. Começou a mexer. E o Espírito Santo começa a falar ao meu coração: eu quero que as pessoas entendam que eu quero transferir o reino para elas. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Eu não vim trazer uma palavra só de ensino do ministério profético. Eu vim liberar decretos. Eu vim ativar a igreja. Não só a Casa na Rocha, mas a cidade de Moarama, o Paraná, o Brasil.
E à medida que você estiver disposto a abrir mão da sua vida, você receberá tudo dele, para viver uma vida fantástica nele. Mas existe um preço. Eu quero te dizer que sempre que eu e Shirley decidimos por nos submeter a um nível que ele nos chamou, e às vezes esse chamado é uma entrega, uma renúncia que rasga de dentro para fora, que está muito além da nossa condição de medir na mente. É um ato de fé extremamente distante da nossa condição. Ou passar por um momento desse que nos mata, ou que mata a nossa humanidade. Sempre experimentamos um nível a mais da glória de Deus. Quem percebe ele aqui? Você que nos vê e nos ouve, o desejo do meu coração é que essa atmosfera aqui, essa verdade, inunde o seu lugar. E aonde essa voz chegar, talvez depois, o peso dessa verdade alcance você. Quero louvar muito a Deus por estar aqui. Eu e Shirley, minha esposa que está ali. Somos pastores na igreja local lá em Blumenau, Santa Catarina. Estamos lá há 20 anos, compartilhando o reino. E é um privilégio para nós estar aqui, né, amor? Já amamos essa cidade, amamos essa igreja e louvamos muito a Deus pelo povo que tem crescido aqui. Esteja atento, eu sei que Deus já dispensou nesse lugar coisas riquíssimas, mas eu ainda vou tomar a liberdade de falar um pouquinho, e eu penso que Deus quer trazer algo precioso aqui. Esteja atento, porque hoje Deus quer, eu não diria depositar algo dentro de você, eu diria ativar algo dentro de você. Uma mexida. Começamos ontem de manhã falando um pouco sobre o que aconteceu quando Deus ativa a voz profética na terra pela pessoa de João Batista e chega na pessoa de Jesus de Nazaré. Hoje pela manhã falamos como é fantástico viver uma vida no Espírito. Ninguém passa o que passa, como esse casal passou, e se mantém no caminho de Deus, sem ter uma vida no Espírito. Peguei o que marcou, o que eu ouvi marcou minha vida em dois aspectos da vida desse casal. Primeiro, claro, o momento que eles passaram, extremamente estreito. Mas o que ele deixou claro, buscaram a Deus como nunca. E às vezes, querido, o caos que Deus permite a gente viver, nos empurra para Ele como nunca antes. Sabe, irmãos, a igreja, e agora eu falo como identidade coletiva, né? O corpo de Cristo. Sim, deve viver. Pode viver, é necessário que viva. Mais do que isso, é responsabilidade da igreja viver uma vida cheia de poder de Deus, cheia da autoridade de Deus. Mas é impossível você viver um relacionamento profundo com Deus se você for alguém governado pela sua alma, pela sua vontade. Se o celular que você usa governa a sua vida, você é refém dele. Perceba isso, que se você tem o recurso financeiro, se você tem um celular, e que bom que você tem, eu também tenho, não tem problema, não é pecado você ter um celular, amém? Mas se ele se tornou Senhor da sua vida, abandone ele. Se o dinheiro deixou de ser uma ferramenta e se tornou o Senhor da tua vida, teu destino é sepultura, longe de Deus. Não é herança eterna. Tudo que Deus entrega na sua mão precisa você e eu entender que é para que um propósito se cumpra. Eu quero te dizer, igreja, amado irmão em Cristo, que você é muito valioso para o reino de Deus. Amém?
Toque no irmão do lado e diz assim: você é indispensável. Querido, por meio da sua vida, por meio de você, homem, mulher, jovem, irmãos e irmãs mais maduros de idade, você deve frutificar. Mas a grande pergunta dessa noite é: que semente você é? O que você é? Muita gente me chama, não porque sou eu, mas chama líderes. Irmão, será que você pode na minha empresa orar pela minha empresa? Com certeza, será um prazer. Sou pastor, amo ovelha. Pastor, será que você pode na minha casa orar? Nasceu minha criança, você pode lá orar pela minha criança? Com certeza. Pastor, a gente vai fazer uma confraternização lá em casa, um almoço de domingo. Poxa, a gente queria tanto que o senhor fosse lá. Ore pela minha família, com certeza. Ore pela minha empresa, pela minha casa, com certeza. Mas escuta algo. Eu sempre digo a mesma coisa. Eu vou orar pela sua casa. Eu vou orar pela sua empresa, não tem problema. Eu vou orar pela sua faculdade, não tem. Começa o curso quando? Começa o curso tal dia. Ótimo, fantástico, beleza. Rodrigo, cara, eu tenho um negócio para fechar. Eu tenho um filho na fé que essa semana passada falou comigo. Ele muda de lugar no Brasil muitas vezes porque ele é bancário, então tem uma responsabilidade. Eu não queria aquela vida para mim nem de graça. Zero. Digo, meu filho, Deus deu graça para você. Amém. Eu sou profeta, é outra coisa. Cada um na sua. A gente brincou, foi bem legal. O Renato. Queridão, filho é filho, né? Me ligou lá do outro lado do Brasil. Pai, ora por mim. Recebi aqui um novo encargo, etc. Disse, filho, vou te dizer uma coisa. Você sabe, porque eu já ensinei. O que eu aprendi. Não é o escritório, não é o prédio, não é a casa, não é o cargo, é você. O lugar onde você está é reflexo de quem você é. Acabou? Um dia eu fui orar por uma empresa muito boa. Cheguei lá, o camarada falou X, Y, Z e tal. Eu digo, cara, estou feliz por ti. Sério, sério. Você gostou da empresa? Eu disse, a empresa até que é boazinha. Eu estou mais feliz que você está crente pra caramba, cara. Se não se iluda. Se você tem uma empresa dessa, Deus abriu uma porta fantástica, e você é um homem de Deus, você é íntegro segundo as Escrituras, eu nem precisava vir orar, eu estou aqui para tomar um café, vai ser maravilhoso. É claro que eu vou orar, atrair a presença de Deus aqui, mas o lugar que você está, se manifesta em quem você é, no reino de Deus. Se você for um homem ou uma mulher que busca Deus, mas buscar Deus é buscar Deus, né, irmão? Buscar Deus é orar mesmo, é jejuar, é mergulhar na palavra. O Espírito de Deus está tão em você, que aonde você chega, você edifica. Amém? Eu gosto do termo, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Onde você chega, você ilumina, você influencia. Onde você está, a sua palavra é temperada. Fique tranquilo, já estou na minha mensagem. Deu uma saidinha, básico. Mas você é o que Deus precisa. Como assim? Explico. Você é uma voz de Deus. Aonde você está. Amém? Que semente você é? O que as pessoas veem quando olham para você? O que você comunica com a sua vida? Vou contar um exemplo para vocês, para a glória de Deus e não meu, porque eu não tenho glória nenhuma em nada. Se tem algo de bom em mim, se tem, é Jesus na minha vida. É por isso que eu pedi para nós adorar de novo, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Porque não é porque foi um momento aqui emocional, é porque é a verdade. Antes do Paulinho falar aqui, já estava no meu coração começar dessa forma. Já estava, só testificou, assentou meu espírito, porque Ele é tudo o que eu preciso. Eu fui representante comercial há muitos anos da minha vida, depois fui corretor de imóveis. Eu tinha um projeto de vida na área administrativa de negócio. Eu pensei, cara, vou ser um empresário. E eu dizia assim, não, eu posso ser um profeta, porque foi um dos dons que eu descobri muito rápido. Deus me livre o ministério pastoral, né? Estou fora.
Aí Deus disse assim, mas eu não estou fora. Para resumir, Deus me tirou. Mas enfim, quando eu estava num momento bom, cheguei numa das lojas que eu atendia, entrei, o gerente da loja era extremamente amigo meu, aquele camarada parceiro. Digão, vamos tomar um café aqui, sentamos na mesa. A Tatiana era uma das moças que atendia na loja. Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta para você na frente do Júnior. O Júnior era o gerente. Amigão meu, um cara fantástico. Crente desviado, pensa, tu volta que tu vai morrer, vai para o inferno. Eu dizia para ele, uma pregação leve. Amigo meu, né? Liberdade é uma coisa tremenda, né? Eu dizia, cara, volta para Jesus, eu dizia para ele. Para ele. Ela assim, eu quero te fazer uma pergunta. Tu é crente, né? Na hora deu uma gelada, né? Eu disse, eu fiz alguma coisa que não deu certo aqui. Já comecei a pensar, o que eu fiz que não foi bom, né? Se vai dar problema esse negócio. Sim, sou crente. Tati, mas por que você está me perguntando? Porque ela bateu na mão e disse assim, eu sabia. Eu falei para as outras meninas. Eu me preocupei um pouquinho mais, né? Pensei, meu Deus. Disse, mas por que, Tati? Eu perguntei a ela. Disse assim, porque você, eu falei, porque você se comporta diferente de todos os outros representantes. Você nos trata com dignidade, com respeito. Você se comporta de uma maneira muito diferente. Tem algum representante aqui? Para mim não ofender ninguém, eu vou perguntar antes. Tem uma raça. Os irmãos têm uma graça assim para fazer o que não deve, né? E eu fiquei tão feliz, irmão. Eu disse assim, não, eu realmente sou discípulo de Jesus. Eu ando com Cristo já, eu acho que era 8 ou 10 anos. Mas eu disse para ela assim, Tati, mas de novo, por que você está dizendo isso? Assim, cara, a tua conduta, a tua maneira de fazer negócio é diferente. A tua maneira de tratar com todas as meninas aqui é diferente. Eu embarquei no carro, irmão, fui chorando até em casa. Era em Balneário Camboriú, dá uns 40 minutos. Eu até contei para a Chile quando cheguei em casa. Eu tive uma experiência com Deus hoje. Por que Deus falou? Que eu sou uma pessoa que vive muita experiência com Deus. Muita experiência com Deus, muita. Eu disse assim, Jesus hoje disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu estou muito longe de ser perfeito, querido. Muito longe. Mas muito longe. Cadê o irmão que vai orar por mim hoje à noite antes de ir embora? Está lá, né? Você vai orar por mim, né? Usei um exemplo antes, que eu passei na faixa errada, ele assim, não. Disse, nossa, o cara é muito santo, cara, ora por mim depois. Antes de ir embora, que eu vou ter que viajar amanhã o dia inteiro. Sabe, irmãos, onde você está, ou o evangelho está em você, ou você está denegrindo o evangelho. Esse negócio de dizer eu vou na igreja, irmão, nem fale. Seja igreja. Abra comigo em Efésios no capítulo 4. Eu já gastei um terço do tempo e não comecei a ler a Bíblia ainda. Efésios 4, versículo 7. Olha que texto lindo. Nós estamos aqui numa conferência profética, ou seja, falando de como o ministério profético, de como a unção profética se move, se manifesta. Falamos sobre, então, o start da voz profética no Novo Testamento, através da pessoa de Emanuel, Jesus Cristo. Falamos de que ela se manifesta por intermédio de um relacionamento de quem é muito íntimo do Espírito Santo, sim ou não? Sim. E o tema dessa mensagem que eu vou fechar é a igreja como um agente profético desses dias. Diz assim Efésios 4, a cada um de nós, foi concedida, conceder é graça, só pode dar quem tem. E eu quero começar falando que Deus deu para você, o que não deu para mim. Mas Deus deu para mim, então o que provavelmente não entregou para você. Tem pessoas que eu não vou alcançar, mas tem pessoas que só você pode alcançar. Eu posso ir na faculdade pregar? Posso. Não tem problema nenhum. Mas se um jovem de 16, 17 anos, dentro da faculdade, que vive aquela cultura, aquele ambiente, é um crente cheio do Espírito Santo, a vida dele vai falar tão alto quanto eu posso ir lá falar. Faz sentido para você ouvir isso? Talvez você é um empresário na cidade.
Talvez você é um professor. Cadê a Rose? Aleluia. Talvez você é uma pessoa mais simples. Talvez você é um pai de família, uma mãe de família. E aquele núcleo de relacionamento lá, eu não vou conseguir chegar. Gil não vai conseguir. Riba não vai conseguir, mas você está naquele lugar. A Bíblia está me dizendo que cada um recebeu um pouco dessa graça. Conforme a medida repartida por Cristo. Quem deu? Cristo. Bíblia. Bíblia. Você tem algo dentro de você. Ou você despreza o que está dentro de você, relacionando com o mundo. Então esse mover, você nunca vai experimentar. Que você vai sentir a opressão e guerra espiritual. Ou você é alguém que vive um relacionamento com Deus tão intenso, tão profundo, que a tua vida, exala como um bom perfume. Como um bom perfume. Que onde você chega, você permeia aquele ambiente. Você está me entendendo? Por que eu disse que semente você é? Porque uma semente sempre vai frutificar. Um abraço, uma palavra, um sorriso. Eu lembro muito bem de ocasiões como, por exemplo, um dia eu estava em casa num dia de muita guerra e muita crise, mas muita crise, claro, isso que o Moarama não tem, isso ocorre lá em Blumenau, lá é uma guerra terrível, aqui é uma bênção, meu Deus. Eu disse assim, ó, estou bom de não ir no culto hoje. Ah, mas não dá, eu sou o pastor, não vai dar, vou ter que ir no culto. Fui orar de novo, orei de novo, Senhor, Tu sabes, eu te amo demais, sou apaixonado pela Tua presença. Mas assim, Deus, hoje está um pouco mais difícil do que o normal, aquele dia difícil demais. Não tenho mais força, não tenho mais nada, até para sorrir dói. Se eu pensar, dói. Pentear o cabelo não dói, porque também já deu meio que para a bola, então vamos manter o rir que dói. E embarquei no carro aquele dia de poucas palavras, de muito choro, de muita aflição, dor, angústia. Eu desci do carro, talvez eu andei daqui onde eu estou falando, lá onde está a porta da rua, talvez um pouco menos. Eu desci, peguei a Bíblia, quando eu fui chegando, tinha uma irmã em Cristo na recepção. Ela olhou para mim e de longe, ela deu alguns passos, abriu o braço e disse assim, bem-vindo, meu filho amado. A luz do Eduardo abriu a mão. Eu comecei a chorar. Digo, bom, eu já posso ir embora. Meu coração mudou naquele momento. Sabe, querido, ela plantou uma semente, ela estava ali. E é claro que eu entendi que foi o Espírito Santo, que eu não sou bobo, não sou nada, né? Eu digo, Senhor, obrigado. Porque eu não te ouvi lá no quarto, porque a dor era tanta. A aflição me consumia, o medo tomou a minha mente. Querido, todo mundo passa dia difícil, amém? Eu não conseguia ouvir a voz de Deus como eu estou acostumado ou como eu queria. Porque a dor que eu estava vivendo, o caos era tão profundo que eu já não tinha mais força em mim. Mas aquela irmã era a semente que frutificou vida em mim. Ela abriu o braço, deu um sorriso desse tamanho, que ela tem um sorriso assim mais ou menos. Ela disse, bem-vindo, filho amado. E eu sabia que era Deus. Aí cheguei lá no culto chorando. Aquele louvor maravilhoso, já me joguei no chão e ali mesmo já fiquei, já deu. E cheguei em casa assim uns 3% melhor. Não, estou brincando, foi uma benção. Ali Deus sarou a minha vida. Sabe quantos anos durou a minha guerra, querido? 10 anos. 10 anos de choro, aflição, angústia, de desespero, de tristeza. Deus vai produzir em nós a melhor semente para que essa verdade venha à tona. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas vai ser extraordinário. Nós temos a tendência de não entender os processos da nossa vida. Sabia? Onde está o Senhor? Por que, Senhor? Quantas vezes?
E Deus diz assim: eu derramei sobre você uma parte da revelação, um pouco da graça que eu concedi sobre você, mas para que essa graça se manifeste, você precisa vir a mim, e para vir a mim eu preciso matar a sua humanidade, fazer com que você morra, fazer com que você entenda que essas duas humanidades que brigam dentro de você, uma precisa vencer, e é espiritual, para que a carne não governe você. Para que essa parte dessa graça dispensada, que eu mesmo concedi, venha para fora. E você viva uma vida no Espírito, na dimensão do que eu tenho para você. Você precisa se desmamar desse mundo. Russell Shedd foi um cara fantástico. A minha Bíblia é estudada por Shedd, mas Shedd foi um teólogo, um cara que compeliu a Bíblia, um cara fantástico. Aprendi muito com ele. Um último vídeo que eu vi dele, pouco tempo antes de morrer, quando eu digo pouco, alguns dias, ele dizia assim: esse sentimento de desmame do mundo é uma coisa fantástica. Quando eu ouvi aquilo dele, eu fui muito ministrado, eu entendi. E eu decidi no meu espírito: Senhor, eu quero começar esse desmame do mundo agora, já, para viver na dimensão do Espírito de Deus. A igreja é o agente profético desses dias. É você quem vai proclamar, vai mudar a história de Umuarama. É você que vai mudar a história da pessoa que está lá na sua casa, na sua vida. Você é essa voz. Vou para frente. Versículo 11 a 13 vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga: corpo de Cristo. Esse corpo sou eu. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude da medida de Cristo. Ninguém chega à maturidade sem passar por crise. Você sabia que o crescimento dói? Quando eu li isso uma vez, eu fiquei impressionado. Tem pessoas que, porque crescem muito rápido, sentem muitas dores nos ossos. Alguém já passou por isso aqui, ou já ouviu falar disso? A irmã lá está dizendo que sim, amém, né? É verdadeíssimo, eu li. O osso começa a crescer e começa a sentir dor. Meu Deus, meu filho está doente. Chega lá, o médico diz assim: não. É o processo de crescimento. E Deus falou comigo: a maturidade, ela chega por causa da dor. Muitas vezes, querido, Deus vai nos amadurecer para viver um nível de evangelho não mais superficial. E é importante entender que as dores fazem parte do processo. Versículo 16 vai dizer assim, ainda em Efésios 4: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida que está a chave dessa noite, na medida em que cada parte realiza a sua função, você é importantíssimo para mim. O dom que você tem, a vida de evangelho que você vive, me ensina e edifica. A vida do reino do evangelho que eu vivo edifica você. Então dizer assim: o meu ministério, o meu dom, desculpe, eu quero trazer esse entendimento, essa luz, não está correto. Não é que estou dizendo que você fala errado, eu sei que muitas vezes é força de linguagem, vício de linguagem, mas o dom que está em você é para edificação do outro. O dom que está no outro vai edificar a mim. O corpo faz isso. As veias têm que estar ligadas ao coração. O coração bombeia. O sangue trabalha pelas veias. Um depende do outro. Você entende? É um organismo. Todas as partes são importantes. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, Paulo falando à igreja de Éfeso, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não viva mais só para você, meu amado. Não. Entenda que a sua vida comunique, sempre a tua vida comunica algo. Como você se veste, o que você fala, a maneira com que você dirige, o que você come, tudo comunica. Ou você comunica o evangelho, ou você comunica o reino de Deus, ou você está comunicando o inverso.
Então, se a sua fala está completamente destituída, não está unida ao quem você é no Evangelho, alguma coisa aí está desfuncional. Você, não, eu vou na igreja. Tá, peraí, vamos entender isso. Você vai na igreja ou você é igreja? Vamos pensar isso melhor. Porque se eu sou igreja e eu entendo quando eu digo eu vou para a igreja, às vezes a gente me liga, Rodrigo, estás aonde? Se eu estou indo para a igreja. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou indo lá no templo ou lá no escritório. Vamos entender isso? Eu sou igreja onde eu estou. Você vem no templo, reúne no templo. Isso aqui é o templo, e glória a Deus por esse bom lugar. Mas você é a igreja onde você está. Você influencia onde você está. Ah, pois é. Será que você influencia ou você é influenciado? O que acontece na tua vida? A igreja é como um corpo. Está lá em 1 Coríntios 12, 7, eu acabei de ler. Isso é para a gente entender o quê? Que você é parte de uma coisa muito maior do que você imagina. Não é só você. Você não é só crente. Você é parte de um organismo muito maior. Romanos 12 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com essa graça que nos foi dada. Você entendeu? Agora, usando essa analogia de corpo, querido, quando um corpo começa a ficar enfermo, seja qual for o órgão que começa a ficar doente, todo o corpo começa a sentir dor, sim ou não? Você está muito bem de saúde, daqui a pouco você come alguma coisa, uma coisa que não caiu muito bem no seu estômago, você começa a passar mal, parece que todo o teu corpo reage, faz sentido? É só o estômago, mas a cabeça dói, o olho arde, você já começa a ficar meio estragado, né? Meio de lado, cara, o negócio já não vai mais, já nada presta, né? Porque um órgão, um organismo não está funcionando perfeitamente. Eu vou usar um exemplo. Talvez seja um pouco pesado, mas foi o exemplo que o Espírito Santo mandou eu falar. Para você entender o nível do que significa ser corpo de Cristo. Quando o órgão começa a ficar doente, ele desenvolve em alguns órgãos não só vários tipos de enfermidade. Ele chega à falência. Um órgão pode falecer. Se 2 ou mais, existe uma síndrome que se chama falência múltipla de órgãos. Quando 2 ou mais órgãos começam a parar no corpo. E Deus falou para mim assim, escrevendo essa palavra. Eu tentei sair desse exemplo várias vezes. É melhor obedecer que sacrificar, né? Deus falou comigo assim, ó, a igreja de Cristo, que se diz corpo de Cristo, porque um dia desceu as águas, porque um dia disse sim para Jesus, porque um dia da semana ela vai na igreja, ela não é a igreja. Aquele membro começou a está enfermo e começa a falecer. O corpo começa a ficar todo doente. Nós estamos aqui talvez em mais de 100 pessoas, 130 pessoas talvez. Mais ou menos, vou dar um chute. Se nós, como identidade, somos um corpo, vários membros. Se um membro aqui, começar a ficar enfermo, todos nós aqui vamos sentir dentro do contexto do que significa corpo. Faz sentido? Você entendeu a minha fala até aqui? Sim ou não? Se um órgão morrer, rim, fígado, nem vou dizer o coração, que fica uma coisa lógica. Todo o resto começa a passar mal. Para 1, para 2, para 3. O que acontece? Falece. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estava escrevendo essa palavra lá em Blumenau, jamais imaginei que Paulo ia falar o que falou. Antes da minha palavra. Não tem exemplo mais forte do que você perder, com todo respeito, a família. Sabe o que Cristo quer comunicar nessa noite? Você, igreja,
é o meu corpo na terra. Eu me manifesto por intermédio de vocês. Vocês são os braços, vocês são a voz, para alcançar as nações que não ainda receberam o reino de Deus. Então você acha porque você um dia se batizou, vai num culto uma vez por mês, você é corpo, você está morrendo se já não morreu. Dizer ser e não ser não resolve o seu problema. Diz que é corpo, mas já está em falência múltipla. E olha que coisa séria. Porque eu já falei com pessoas que amputaram parte do corpo. E esse homem disse para mim assim: Rodrigo, é a coisa mais interessante. Anos que eu já não tenho mais o braço. Anos, mas parece que eu sinto ele aqui. Só que ele não pode mais fazer isso aqui, não pode mais pegar água. Se um de nós está ligado ao corpo, mas está morto, perdeu a sua função. Parece que está, mas não está. Entendeu? Tem pessoas que eu não vou alcançar. Não é a minha voz. Eu não vou falar para todo mundo. Eu não consigo. Mas talvez alguém que está aqui no meio vai chegar e vai ter, dá licença. Minha irmã, é para você fazer tal coisa. No pessoal, você entendeu? Talvez alguém vai ser usado e vai dizer assim, ó, meu irmão, minha irmã, Deus mandou dizer tal coisa para você e para você. Talvez eu não diga, mas lá no pessoal sim. Talvez lá no teu trabalho, na faculdade, alguém vai atravessar a rua e vai dizer assim, ó, olha, o Espírito Santo mandou dizer para você tal coisa. Você está entendendo? Mas se você estiver morto, o Espírito Santo não vai agir em você. E se ele não agir em você, irmão, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Aquela palavra que eu precisava, aquela irmã não estaria lá para dizer, porque ela estava desviada, estava fora da comunhão do corpo, eu não ia receber aquele alívio que eu precisava. Você está entendendo essa palavra? Existe uma porção da parte de Deus que Deus derramou sobre você e não recebeu. Aliás, eu não recebi. Está em você. E se ela está em você e você está destituído da presença de Deus, o que vai acontecer? Alguém vai passar por você e não vai receber o que havia de receber, porque você não está pronto para fazer isso. Ah, não, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um implante. Nós vamos botar um plástico no joelho, como é que fala? Uma prótese. Prótese não tem vida. Tá bom? Ela tira dor, é verdade, ela ajuda. Mas ela não tem sangue, ela não é a catragem, ela não tem vida. Não seja um crente nominal. Seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Seja alguém vivo. A falência múltipla dos órgãos pode ser evitada, espiritualmente falando? Pode. Como? Com a nutrição correta, que desenvolve e mantém a saúde. Amém. Eu vou te dar 3 pontos a respeito de saúde espiritual, para você viver uma atmosfera profética na sua vida. Entendendo essa dinâmica de corpo e viver de maneira saudável, 3 coisas: boa alimentação, ingerir água e fazer exercício. Cadê os atletas de plantão aí? Amém. Mais ou menos, atleta. Mais ou menos. 3 coisas, alimentação. Primeira coisa delas, então, eu quero falar. Salmo 37:5, confia no Senhor e faz bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus é a verdade e a vida. Alimentar-se da verdade é desenvolver um íntimo relacionamento com Ele. O que você tem comido? O que você tem comido? Deixa eu explicar o que é comer. Tudo que entra pelos olhos, o que você ouve. Os lugares onde você está. Salmo, no capítulo 1, diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores.
Entenda algo, amado. Nós vamos conviver com as pessoas que não conhecem Jesus? É claro que sim, pois se eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo, mas que eu tenho que ser aquele que influencia. Sim, eu preciso, eu devo ser o que influencia, não o que é influenciado. E aqui cabe dizer que você é sábio o suficiente para entender quando o ambiente já ficou denegrido o suficiente para você se retirar. Faz sentido? Faz. Não, eu tenho que estar com os meus amigos do mundo. Eu também tenho vários amigos do mundo. Claro que sim. Só que tem alguns momentos que eu entendo que eu não devo estar. Estou lá conversando com o meu pessoal, me converti com 27 anos de idade. Então, dos 14 aos 20 e tanto, que tudo que não deve ser, eu fui, amém? Para resumir. Para ficar leve assim, né? Então, eu sei muito bem que se eu sentar com alguns hoje, em algum determinado lugar eu não devo nem ir, né? Que eles vão e eu não vou. Mas se eu sento para almoçar com alguns deles e sento, porque são meus amigos, depende do que eles vão olhar no celular, o que eles vão pedir à mesa, e a conversa que vai se construir ali, eu não devo estar ali. Então eu entendo o limite. Eu não deixo de ter relacionamento com eles, claro que não. Mas eu sei o meu limite, eu me alimento da verdade, a verdade é a palavra. A verdade é um relacionamento íntimo com Deus. Alimentar-se da verdade é um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Por intermédio da sua palavra, da comunhão dos santos. Aí você prefere estar lá, na roda dos escarnecedores, em que aspecto? Sentado toda sexta-feira no happy hour do trabalho, sei lá onde e tal, falando do que não deve, vendo vídeo que não vai edificar, lendo livros que na verdade, em vez de fazer a tua mente crescer e amadurecer em Cristo, tira você do contexto do evangelho, do reino. Querido, preste muita atenção no que você lê, preste muita atenção no que você vê e ouve. As portas da alma estão nos olhos e nos ouvidos. Não deixo entrar qualquer coisa, eu não fico vendo qualquer coisa, não empresto meus ouvidos para ouvir qualquer coisa, muito menos qualquer conselho, e tampouco leio coisas que não vão me edificar. Não se iluda, o diabo quer uma porta de entrada para minar a sua alma. Alimente-se da verdade, a verdade é um relacionamento com Cristo, e não existe relacionamento com Cristo sem renúncia, não existe. Ou você é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Aqueles que se constituem amigo do mundo já se constituíram inimigo de Deus. Em outras palavras, você já fez uma escolha. Segunda coisa, água. Água é santificação. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. A manutenção da santidade é um alvo constante. Sabe o que é santidade? Santificação, separação. Separar, querido, é como você, a palavra já diz separar, abrir mão mesmo desse contexto de pecado. A santificação é uma manutenção diária. Como eu falei de Jó, se desviar do mal. Não assistir algumas coisas mesmo, não ler outras, não conversar sobre algumas coisas, as mais conversações pervertem os bons costumes. Sim, isso é verdade. E você precisa tomar uma decisão. Eu gosto muito de usar Tiago 5,16. Confessai a Deus os seus pecados e confesse aos outros, a um amigo, para você ser curado. Então você confessa a Deus para ser perdoado e confessa um ao outro para ser curado. Você acha que você vai romper, vai viver um ministério lindo em Deus, você vai experimentar a presença de Deus, você vai se tornar essa voz profética na terra, se você estiver escondendo um pecado como quem esconde um cachorrinho num quarto? Isso não vai acontecer. A presença de Deus não vem, ela não coabita com o pecado. A pureza e a santidade de Deus não se relaciona com o que é sujo. Você entendeu? O Espírito de Deus quer trazer coisas lindas na sua vida. Quer que você viva um relacionamento profundo com Ele. Quer que você se torne uma voz onde você está. Mas você não pode se manter se relacionando
com a escuridão e com a luz. Escuridão e luz. Escolha um lado, meu irmão. Que seja a luz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você entendeu? Confesse os seus pecados. Confesse. Não, Rodrigo, eu tenho confessado a Deus. Deus, eu tenho tal e tal coisa. Parece que eu não consigo romper. Me ajuda. Pega o fator Tiago 5,16. Confessar a Deus para ser perdoado. E confessar uns aos outros para serem curados. Sabe por que você é curado quando você confessa o seu pecado? Porque você se humilha. É impossível alguém se manter em pecado se ele escolher a humildade. E a humildade é uma coisa difícil pra caramba. Sabe quando você tem que sentar diante do seu cônjuge e dizer assim, amor, olha, eu pequei. Eu fiz esse negócio errado, eu fiz isso aqui errado. Ou quando você procura um líder, um pastor, um amigo maduro na fé que você conhece, né? Você sabe que é um homem de Deus. Cara, eu estou passando uma guerra muito grande, eu não consigo me livrar de tal pecado. Porque você tem que se expor, e se o ser humano tem uma coisa forte dentro de si, é um forte senso de autopreservação. Ninguém quer que, rapaz, imagina se eu vou falar para o Gil as minhas crises, ele jamais vai me chamar para falar na igreja dele de novo. Até acho que isso é verdade, mas enfim, não é? Pensa num caba ruim demais. Mas você vai o que? Se humilhar. Porque é impossível você chegar diante de Deus orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça. Graça é favor imerecido, é misericórdia em ação ao humilde. Então você chegar diante de uma irmã amiga, de alguém de confiança, ou uma pastora e dizer assim, ó, minha irmã, né? Ou meu irmão, pequei, olhei aquele site da OLX que não devia, sabe aquele da OLX, né? Aquele, todo mundo entendeu, né? Aquele ruim da OLX, né? Manso, né? Leve. Ruim demais. Eu me lembro de um dia sentado na frente da televisão, Sheila estava em casa, dia de folga. Pensei, poxa, eu vou ver um filminho, né? Estou de folga, tranquilo, só amanhã tem compromisso. Descansei, botei um filme, fiz uma pizza, que ninguém é de ferro. Sinto paz, né? Numa pizza. Sentei e tal, o filme começou bem tranquilo. E eu santo, que era uma beleza, puro, puro, puro. Meu Deus, que coisa tremenda. Tinha orado, estava bem querido aquele dia. Aí passou uma missionária de biquíni, né? No filme. Irmãos, eu já fui na praia, eu já vi outros filmes de praia, tudo normal. O Espírito Santo bradou dentro de mim. Você está maculando a sua santidade. Maculando é manchando, é sujando. Num filme que a minha esposa estava em casa, não era um filme indecente, mas eu senti no meu espírito. Uau! Meu Deus, quantos anos tem a tua criança? Essa aqui? 8. Você vai deixar ela brincar com uma jararaca? Ó, querida, brinca aqui. Ó, que legal, que bacana. Jamais você vai fazer isso. Sabe o que a gente faz? O Espírito Santo mora dentro de nós. Quando a gente começa a viver em pecado, é mesmo que você pegar uma criança e colocar num lugar de risco, num lugar feio. É como você está no lixo, pegando o Espírito Santo, que é santo, o Espírito Santo já diz santo. É como você pegar essa criança linda e colocar num lugar de risco, de perigo, ou num lugar sujo. Você vai fazer isso em sã consciência? A resposta é não, claro. Imagina, você vai cuidar da sua criança com todo, né? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, e você quer ouvir a voz dele, quer experimentar coisas maravilhosas nele, aí você fica vendo imoralidade, tendo conversas que não edificam. Santidade, querido, e santificação é manutenção diária. Você não vai viver relacionamento com Deus sem isso. E a última coisa para a gente ir para o final, e eu prometo que eu vou acabar. Exercício. 1 Timóteo 4, 7-9. Exercita-te pessoalmente na piedade. Esse pessoalmente não é terceirizar a piedade. Não, é o seguinte, eu já dou uma oferta, a galera lá se vira. Não. Não é assim. Você vai semear, você vai ofertar, amém, glória a Deus, aleluia. Não, mas eu já oferto para missões. Missionário que se lasque lá, que se vire. Está lá na África, lá. Você vai fazer isso. Mas você é o missionário onde você está. Sabia disso? Eu sou o missionário onde eu estou.
Olha o texto. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser a vida eterna. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Piedade no grego, ali o original é eusébia, que quer dizer reverência, fidelidade a Deus. É o que Tiago fala no capítulo 2 do seu livro. A fé sem obra é morta. Ninguém aqui vai ser salvo por boas obras, você já sabe disso. Mas nós fomos salvos para praticar boas obras. Se a sua vida reflete a piedade de Cristo, manifesta a misericórdia de Deus, que alcançou você e por meio de você alcança outros, outros vão ser libertos e curados pela manifestação de Cristo na sua vida. Você está entendendo? Deus quer usar você de maneira extraordinária, fantástica. Amém. Eu quero orar para a gente finalizar. Se você puder ficar de pé, o pessoal do louvor quiser vir, mas eu vim aqui e Deus falou no meu coração assim: eu quero que você, ao finalizar essa palavra, a respeito dessa conferência profética que vai ativar a igreja para viver um relacionamento profundo com Deus e ativá-los nos dons e nos talentos. Cada um aqui é responsável pela sua vida. A minha responsabilidade era trazer as verdades que Deus pôs ao meu coração. Simples assim. Você ouviu muita coisa nesses 3 momentos. A minha pergunta é: que semente você é? Mas eu quero te dizer uma coisa: que semente você pode ser. À medida que você ouviu tudo o que ouviu nesses 3 momentos, ou talvez só nesse momento aqui, o que você vai fazer com isso? E essa não é uma responsabilidade minha. Você entende isso? Que Deus trouxe luz, trouxe entendimento. Em Coríntios, no capítulo 12, diz algo tremendo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de dons e também uma diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade nas realizações, ou o como fazer isso, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quem é você? Onde Deus tem plantado você? Qual é o dom que está em você? E eu quero orar para ativar ele. Essa é a minha parte. Diz assim: porque a cada um é dado uma medida do Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretar essas línguas. Versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Você tem uma singularidade no reino de Deus. Existem 2 questões importantes aqui. 1 Coríntios fala que alguns vão receber profecias como um de todos esses dons que eu listei aqui. Profecia é falar por uma influência do Espírito de Deus. Você recebeu uma revelação, então você fala. Você pode trazer uma profecia para uma pessoa pontual. Você pode trazer uma profecia para a identidade coletiva que é a igreja, sim. E você pode receber também o dom de profeta, que é o dom que eu recebi. Então a profecia é o início da matéria, é o início que leva ao dom profético de ofício, que é o que eu recebi de Deus. Então a minha responsabilidade como um profeta, porque daí
Efésios 4 traz 5 ministérios como governo da igreja. Um deles é o apóstolo e outro é o profético. Estamos numa conferência profética, por isso que eu estou falando a respeito desse ministério. Então, alguns aqui têm dom de conhecimento, dom de sabedoria, palavras de revelação, dons de curar. Você vai ser médico, né? Se você andar só no seu talento, você vai ser um médico mediano. Mas se você deixar que o Espírito flua por intermédio de você, Deus vai curar pessoas de maneira extraordinária, vai usar a sua técnica, o seu conhecimento. Porque Deus dá capacidade para os homens e talentos. Tem um talento natural e um talento espiritual. Seja um médico diferente, não ande pelo talento natural, Gabriel. Não faça isso, ande no Espírito. Volte para Ele. Deixa eu dizer algo. Se você quiser andar só no seu talento humano, você só vai até um ponto. Mas se alguém aqui tiver fome e sede de Deus, meu. E se quiser andar no mover do Espírito de Deus, então você está no lugar certo, na hora certa, e eu estou louquinho para orar por você, para descer o céu. Mas é uma decisão só tua. Todos esses dons e talentos que estão aqui, que eu acabei de listar, e tantos outros que eu não listei porque não tem tempo. Lá em Blumenau, escrevendo meu esboço, Gil, Deus fala comigo: filho, você sabe que eu te chamei para ativar a igreja. Eu disse: Senhor, eu sei. Aí por isso o cara apanha um pouquinho, né? Para ficar mais manso, para dar aquela amadurecida, né? Para dar aquela trabalhada, né? No caráter. No meu caso, levou 10 anos. Pensa num caba ruim, né? 10 anos para tratar o caráter. Vocês estão muito melhor que eu. Quem quer receber de Deus o que Deus tem para você? O louvor vai começar a nos conduzir num tempo de adoração para fazer esse fechamento. E honestamente, eu sinto a presença dele aqui. Mas eu preciso motivar você a você buscar ele. Porque senão você vai dizer assim: o cara veio aqui e orou por mim. E eu vou dizer assim: eu não tenho nada a ver com você. Porque é Deus que vai fazer. Então, enquanto aqui os irmãos vão nos conduzir num tempo de adoração de alguns minutos, é você e Deus agora. Amém? Comece a orar, querido. Fale com Deus. Se você quiser sair do seu lugar, se jogar no chão, pode, Gil, já pedi, agora pode. Se quiser sair, vem aqui à frente. Eu não sei o que você quer fazer, se você tem fome e sede. Mas esse é o seu momento com Deus.